Nessa aula, nós vamos entender a relação da alimentação humana com a cultura e com a natureza, e entender o que significa dizer que comida é cultura. No Éden original, quando começa a história da humanidade, a cozinha não precisava existir. E até mesmo nas mitologias medievais, os alimentos já vinham prontos da própria natureza. E também não era preciso conservar os alimentos, pois não havia as estações no paraíso. No mundo terreno, para vencer a fome, foi preciso vencer o tempo, conservando e estocando. E para isso foi usado muitos recursos além do fogo, como defumação, fermentação, secagem e particularmente a conservação em sal ou em mel. Além de vencer o tempo, também foi necessário vencer o espaço, transportando os alimentos de sua origem para distantes locais de consumo. A comida para os seres humanos é sempre cultura, nunca apenas natureza. A humanidade adotou como parte essencial de suas técnicas de sobrevivência os modos de produção, de preparação e de consumo dos alimentos, desde o conhecimento sobre as plantas comestíveis até o uso do fogo como principal artifício para transformar o alimento bruto em um produto cultural, ou seja, em comida. A cozinha é considerada a fundadora da civilização, porque foi ao redor dela que os primeiros grupos se formaram. Se as primeiras sociedades de caçadores e coletores bastava o aproveitamento dos recursos naturais, o crescimento da população e o agrupamento dela, e também a necessidade de conseguir maior quantidade de comida, pouco a pouco originaram de sociedades diversas, dedicadas à agricultura e ao pastoreio, que produziam a própria comida, selecionando os recursos disponíveis e intervindo de maneira mais ativa nos equilíbrios ambientais. Essa passagem da economia de predação para a economia de produção representou uma mudança decisiva na relação entre homens e território e na cultura dos homens. Essa mudança não excluiu o estilo de vida de caça e de coleta, e formas mistas de aprovisionamento do alimento também surgiram. Esses dois modelos continuaram a existir e constituir dois modos diversos de entender a relação entre o homem e o meio ambiente. A perspectiva mental dos antigos situou a agricultura como um momento de ruptura e inovação, como um salto decisivo que construiu esse homem civil, entre aspas, separando-o da natureza, ou seja, do mundo dos animais, e dos homens selvagens, também entre aspas, que são personagens enigmáticos que voltarão frequentemente nas lendas e nas tradições populares ao longo de toda a época história até os nossos dias. O fato é que a domesticação das plantas e dos animais, de certo modo, permite ao homem tornar-se dono do mundo natural, declarar-se fora da relação da dependência total em que sempre viveu. Ou melhor, imaginava ter sempre vivido, porque também o aproveitamento do território por meio das atividades de caça e coleta exige também um saber fazer, um conhecimento e também uma cultura. Estudos de etnógrafos realizados sobre grupos remanescentes de caçadores e coletores, por exemplo, os pigmeus africanos, observaram um rigoroso controle de natalidade para manter estável a densidade da população, que, em caso de crescimento, não poderia sobreviver com aquele tipo de economia. Os povos agricultores, ao contrário, desenvolvem, com o sedentarismo, uma tendência ao crescimento e à conquista de novos espaços para cultivar. Por isso, os estudos mais recentes consideram provável que a difusão da agricultura não tenha acontecido em mais lugares contemporaneamente, mas, em vez disso, é um fruto, como demonstram também indícios arqueológicos, linguísticos e genéticos, da expansão de alguns grupos humanos a partir de um núcleo territorial bem definido,
situado nos planaltos do Oriente Médio e que é também conhecido como a Crescente Fértil. Foi aí que nasceu a agricultura há cerca de 10 mil anos atrás, conquistando pouco a pouco os territórios da Ásia Centro-Oriental há 9 mil anos e da América, unida então à Ásia no ponto do atual Estreito de Bering, 8 mil anos atrás. Na direção oposta, foi colonizada a Europa, entre 8 e 6 mil anos atrás. Sobre as razões para tudo isso, as ideias dos estudiosos são bastante concordantes. A invenção da agricultura deve ter sido fundamentalmente uma questão de necessidade, ligada ao crescimento demográfico e ao fato de que a economia de caça e coleta não fosse mais suficiente, talvez por causa das mudanças climáticas e ambientais que tinham esgotado as zonas florestais. Depois, o mecanismo demográfico começou a crescer. Entre as plantas, foram selecionadas as mais produtivas e nutritivas e, sobretudo, os cereais receberam uma atenção privilegiada. Cada região no mundo elegeu o seu cereal preferido. O trigo se difundiu na região mediterrânea, o sorgo no continente africano, o arroz na Ásia e o milho na América. Em torno dessas plantas, verdadeiras plantas de civilização, entre aspas, como as definiu de modo feliz o historiador francês Fernand Braudel, organizou-se toda a vida daquelas sociedades, ou seja, relações econômicas, formas de poder político, o imaginário cultural, rituais religiosos, destinados a assegurar a fertilidade da terra e a abundância de alimento. A própria invenção da cidade, percebida pelos antigos como um lugar por excelência da evolução civil, como mostra a coincidência semântica em latim entre civitas e civilitas, que significa cidade e civilização, respectivamente, não seria possível sem o desenvolvimento da agricultura, seja sobre o plano material, o acúmulo de bens, de riquezas, tecnologias, e também sobre o plano mental, a ideia de que o homem se torna senhor de si e se separa da natureza, construindo um espaço seu para habitar. Nesse processo de evolução, as sociedades humanas não se adequaram simplesmente às condições impostas pelo ambiente. Modificaram, introduziram esse ambiente, introduziram culturas fora das áreas originárias e transformando a paisagem em razão disso. Então, basta pensar na cultura do arroz no Nordeste da Ásia ou na viticultura na Europa centro-setentrional. É um verdadeiro desafio tecnológico diante das condições ambientais, iniciado na Idade Média e que continuou na Idade Moderna. Então, é nesse contexto cultural que as primeiras sociedades agrícolas, também enraizadas nos ritmos naturais, no ciclo das estações, elaboraram a ideia de um homem civil, entre aspas, que constrói artificialmente a própria comida. Uma comida não existente na natureza, que justamente serve para assinalar, para marcar a diferença entre natureza e cultura e serve para distinguir a identidade das bestas daquele dos homens. Na região mediterrânea, a área do trigo é o pão, que desenvolve uma fundamental função simbólica nessa região, além de nutricional, é claro. Vejamos bem, o pão não existe na natureza. Ele é um alimento fabricado e somente os homens sabem fazê-lo, tendo elaborado uma sofisticada tecnologia que prevê, desde o cultivo do grão até a preparação do produto final, uma série de operações complexas, fruto de longas experiências e reflexões e testes e experiências. Por isso, o pão simboliza a saída do estado bestial e a conquista da civilização nessa região. O que chamamos de cultura
coloca-se no ponto de intersecção entre tradição e inovação. Ela é tradição porque ela é constituída pelos saberes, pelas técnicas, pelos valores que nos são transmitidos, né? Como é a própria fabricação do pão. Mas ela também é inovação, porque esses saberes, essas técnicas, esses valores modificam a posição do homem no contexto ambiental, torna ele capaz de experimentar novas realidades. É uma base de conhecimento para inovar, para experimentar coisas novas. Toda inovação bem-sucedida, né, assim poderíamos definir a tradição. É uma inovação bem-sucedida. Então, a cultura é a interface entre as duas perspectivas. Nas sociedades agrícolas e sedentárias, os principais mitos de fertilidade e os rituais que os acompanham têm como protagonistas os cereais e os ciclos das estações do ano. Podemos lembrar da história de Perséfone, filha de Deméter, deusa da terra e da agricultura, que foi raptada pelo deus do mundo inferior, Hades, e devolvida à mãe com a condição de retornar para baixo da terra eternamente durante um terço do ano. História que traz de forma evidente, né, um caráter propiciatório, na qual se representa a trajetória da semente de trigo, que é enterrada durante a estação fria, até que renasça com o sopro da primavera, assegurando com o crescimento da vegetação também a alimentação dos homens. Outras plantas em outras civilizações têm o mesmo papel. Por exemplo, o arroz, ele é o protagonista de muitas lendas e muitos contos asiáticos. Enquanto na mitologia dos povos antigos da América, nós temos o milho, né, como principal alimento com tantas histórias. A sua farinha, por exemplo, segundo a lenda maia, era utilizada pelos deuses para criar e modelar os homens. E também na sociedade de caçadores e de pastores, também tem muitos mitos e ritos de idêntico significado propiciatório, mas tem como protagonistas os animais. Por exemplo, entre os povos caçadores da Europa e da Ásia, havia o costume de recolher os ossos dos animais mortos, ursos, renas, cervos, animais de caça, evitando que se quebrassem ou se perdessem. Eles eram depois sepultados junto com a pele, considerando que, se permanecessem intactos, a alma retornaria junto dos ossos do animal, fazendo-o renascer. O mito da prodigiosa regeneração, né, dos animais está presente também nas lendas germânicas, onde encontramos o grande porco, que é antagonista virtual da grande Mãe Terra, que na corte de Odin basta para nutrir todos os heróis mortos em batalha, uma vez que todo dia é cozido e distribuído para a refeição e de noite está novamente inteiro, né? Se regenera. Assim narra Edda, o mais antigo poema escandinavo escrito na Idade Média e é uma expressão de uma cultura muito antiga transmitida oralmente até hoje. Isso vale não apenas para as épocas mais remotas, né, que produziram os mitos e os ritos que acabei de mencionar, mas também na história recente. Na Idade Moderna, na Idade Média, né, europeia, a dinâmica selvagem doméstico alimenta um contínuo debate sobre os modos de produção e as escolhas de vida que subentendem. Em particular, é muito forte a contraposição entre o modelo produtivo de tradição grega e romana, baseado na agricultura, e aquele germânico, né, baseado no aproveitamento da floresta, a coleta, com a caça, com o pastoreio. Mas é justamente na Idade Média que a relação entre esses dois modelos alimentares começa a mudar. Até então, eles eram símbolos de duas civilizações diversas, que desprezavam uma a outra, considerando-as, né, cada uma como inferior, como bárbara. Quando os bárbaros invadiram o império, né, os bárbaros que vinham, né, da cultura germânica, invadiram o Império Romano e pouco a pouco dominaram, tomando nas mãos as rédeas, então, do poder, né, político, religioso, a cultura, então
incluindo também a cultura alimentar, né? Eles foram se firmando e, por assim dizer, também foi virando moda, né? Como sempre acontece com os costumes de vida dos vencedores, né? Como ensina até mesmo um exemplo bem mais recente, próximo de nós, o American Way of Life do século XX. Então, caçar e pastorear nos bosques não foram mais considerados atividades indecorosas, incivis e bárbaras. Antes se tornaram o esteio de uma nova economia. Ao mesmo tempo, a tradição agrícola romana também se difundiu entre os bárbaros, tanto pelo prestígio de que toda forma que aquela tradição, né, conservava, quanto por meio da fé cristã, ela própria, né, emergente, né, e na moda dos primeiros séculos da Idade Média. O cristianismo, né, desenvolvido no âmbito cultural mediterrâneo, não por acaso assumiu também os próprios símbolos litúrgicos, né, justamente o pão, o vinho, o óleo da tradição grega e latina. Então foi um cruzamento, né? Do cruzamento desses dois percursos, dessas duas culturas que se integram, né, entre si, teve início durante a Idade Média uma nova cultura alimentar que hoje todos nós reconhecemos como uma cultura alimentar europeia. Ela colocava no mesmo plano o pão e a carne, a atividade agrícola e o aproveitamento da floresta. Então, daquele momento em diante, né, os dois modelos produtivos não eram mais símbolos de duas opções culturais diversas, mas elementos de um mesmo sistema de valores, baseado na cumplicidade e na sustentação recíproca da economia agrária e da economia florestal. Né, dois modelos de economia que representavam duas expressões diferentes de cultura e dois modos diversos de construir a relação entre os homens e o meio ambiente. Então, o homem, além de conseguir, né, de consumir recursos disponíveis na natureza, ele aprendeu também a produzi-los, ele mesmo, com a prática da agricultura e da pecuária. Cozinhar é uma atividade humana por excelência, né? É o gesto que transforma o produto da natureza, né, entre aspas, se não totalmente artificial, entre aspas também, mas ainda assim, né, fabricado. E esses aspas são apenas para marcar, assinalar que são produtos fabricados pelo homem, né, não são alimentos prontos que ele consegue adquirir diretamente da natureza, mas pela transformação. Por isso, nos antigos mitos e nas lendas de criação, a conquista do fogo representa simbolicamente, mas também materialmente e tecnicamente, o momento constitutivo e fundador da civilização humana. A claríssima carga simbólica do acontecimento, né, celebrado e representado pelo mito, se reflete na imagem da cozinha, que, ligada ao uso do fogo, se torna um elemento fundamental, constitutivo da identidade humana. Surge então a arte de cozinhar, a profissão do cozinheiro, que até pelo menos, né, o século XVII é um artista que não respeita as qualidades originais dos produtos, manipulando todas elas, fabricando todas elas. Mas é preciso ressaltar que o fogo e a cozinha não coincidem sempre. Por um lado, definir o ato culinário simplesmente como a transformação dos alimentos por meio do fogo pode ser muito redutivo. Nós estaríamos excluindo todas as preparações que não exigem algum tipo de cozimento, por exemplo. As refinadas técnicas utilizadas pelos cozinheiros japoneses na preparação do peixe cru, por exemplo. Ninguém ousaria afirmar que essa prática não é cozinha. É muito interessante analisarmos que na tradição chinesa, cozinhar e fazer cozinha são noções muito diferentes entre si. A primeira implica simplesmente a capacidade de empregar o fogo, enquanto a segunda pressupõe uma habilidade técnica rica de implicações estéticas e artísticas. O escritor chinês Lin Yutang, em um ensaio de 1936, falou sobre essa diferença,
que confrontava a excelência da cozinha chinesa com a pobreza de uma cozinha ocidental. Na realidade, a cozinha anglo-saxã, que conhecia, né, uma única palavra, cooking, para indicar ambas as atividades, cozinhar e fazer cozinha. Aos olhos de Lin, isso significava uma abordagem banal da comida, destinada unicamente a tornar comestíveis os alimentos. Essa distinção, né, de Lin nos faz refletir sobre a multiplicidade de significados da palavra cozinha, que pode ter uma ampla gama de possibilidades, seja da mais simples à mais complexa, né? Das práticas cotidianas ali no dia a dia, da cozinha do dia a dia, até as exibições dos grandes especialistas. Em geral, a cozinha ela pode se definir como um conjunto de técnicas dirigidas à preparação dos alimentos. A complexidade das operações de cozinha não está ligada, como erroneamente poderíamos pensar, ao plano profissional dos cozinheiros. Pelo contrário, é justamente para preparar os alimentos de subsistência mais comuns que as técnicas manuais mais complexas foram adaptadas, aquelas que exigem mais tempo e maior habilidade. Basta pensar nas longas operações exigidas para preparar, por exemplo, a tortilha no México ou o cuscuz no norte da África, para moer o milho na África Central, tornar comestíveis os tubérculos de mandioca no Brasil. Operações como essas exigem horas e horas de trabalho altamente especializado, desenvolvido na maioria das vezes no dia a dia das mulheres, que ainda são as protagonistas desde sempre do trabalho de cozinha e detentoras dessas técnicas, e são transmitidas por meio da prática e da imitação. Nas sociedades tradicionais, tudo isso está organicamente incluído na ideia de cozinha, enquanto nos países industrializados o conjunto das técnicas necessárias para a preparação das comidas é muito mais limitado e rápido, já que grande parte do trabalho é executado por profissionais e pela indústria agroalimentícia. Além disso, nos países industrializados, a atividade culinária tende a sair do âmbito doméstico para se tornar uma profissão exercida nos locais públicos, como o setor de restaurantes.